Vamos falar sobre o nosso primeiro processo, que são as aulas. E por que ele é o primeiro? Ele é o primeiro porque, sem sombra de dúvida, ele é o principal e o processo mais fundamental dentro do seu estúdio de Pilates. É ele que, com certeza, vai determinar os resultados do teu negócio. Se você vai ter sucesso ou não, tenha certeza absoluta que isso vai depender muito e muito da qualidade da sua aula. Todas as outras estratégias que trabalhamos aqui, tudo que eu trouxer para você, vai ser algo que vai realmente ajudar ele a alavancar o seu negócio, potencializar, a gerir, sem sombra de dúvida, vai te ajudar a impulsionar e levar o teu negócio a outros patamares. Porém, sem uma aula boa, sem uma estrutura, uma metodologia bem clara e bem definida e um padrão de aula bem organizado, nada disso vai ter valor. Provavelmente vai ser um esforço em vão. Você precisa, se você tiver que escolher algo hoje para trabalhar e dedicar o seu tempo dentro do seu estúdio de Pilates, trabalhe na aula, na qualidade na aula e no padrão das suas aulas. Tá? Como eu falei anteriormente, a administração é a ciência do depende. Nem tudo que serve para mim vai servir para você. Não posso dizer que o que é verdade para mim vai ser para você, mas o fato é que fizemos uma pesquisa com nossos alunos em 2018, tivemos uma amostragem boa, mais de 100 pessoas responderam a pergunta ao questionário, né? Fizemos um questionário de avaliação, e uma das perguntas desse questionário era quais os itens são mais importantes para você dentro do estúdio de Pilates. A pessoa poderia escolher mais de uma opção. O fato é que a qualidade do professor e a qualidade da aula foram disparados os itens mais mencionados. Qualidade do professor com 96,2% de respostas e qualidade da aula com 94,9% das respostas. Itens como chuveiro teve apenas 2,5%, estacionamento teve apenas 17%, preço foi 45%, enfim, a própria localização foi só 41%, localização, que é algo que a gente geralmente entende que é determinante, porque a gente pensa que as pessoas vão procurar estúdios mais próximos de onde vivem, mas foi apenas 40% das pessoas que acharam isso relevante. Disparado foi a qualidade da aula e qualidade do professor. Então acredite, se tem algo que você pode trabalhar e deve trabalhar fortemente hoje no seu negócio, são as aulas. Tá? Então a gente vai falar sobre modalidades e padrão de aula. Fique atento aí e segue o vídeo. Então vamos lá, modalidades. Isso aqui eu quero trazer brevemente algo que é o meu entendimento das opções que a gente tem de modalidades dentro do nosso Pilates, dentro do nosso estúdio de Pilates. A gente tem, obviamente, o Pilates clássico, né, que é o Pilates de Joseph Pilates, o Pilates que algumas escolas trabalham. Ele tem características de ser um pouco mais individualizado ou também trabalhado em grupo. É um Pilates mais voltado para os princípios básicos de Joseph, né, a forma como ele originalmente trabalhava, muita correção, muito toque, enfim. A gente tem também dentro do Pilates o Pilates contemporâneo, que é o Pilates que a gente adota aqui na Leve, e ele basicamente ele pode ser trabalhado como um circuito ou Pilates em grupo. O circuito é quando você tem um equipamento de cada, né, um kit de equipamentos, ou Pilates em grupo, que é a modalidade que a gente aplica aqui no estúdio, que é uma modalidade muito mais utilizada na Europa, Estados Unidos, que é a modalidade utilizada nos grandes centros, que é onde a gente tem diversos equipamentos diversos equipamentos iguais, e os alunos trabalham todos o mesmo movimento. Isso tem grandes vantagens no meu ponto de vista, na minha opinião. Você ganha em possibilidade de escala, você ganha em desempenho, a qualidade da aula é muito maior, o aproveitamento da aula por parte do aluno é muito maior, o desgaste do professor é muito menor. Ele não, o próprio aluno aqui no nosso estúdio, o próprio aluno troca as molas, o próprio aluno que regula o equipamento. O professor basicamente vai dar comandos verbais, muito pouco de comando tátil, somente quando necessário, e vai conseguir ter o controle e ter uma visão mais ampla e conseguir controlar muito melhor a aula. Existem outras modalidades, como suspensos, pilates, o próprio solo, que não é considerado, não estou falando de match, estou falando com bola, enfim, esse pilates de solo de academia, que não basicamente existem aí e são aplicados. Eu não vou entrar aqui na questão de o que é, o que não é, do mérito de se é bom ou se é ruim, mas existem empresas que aplicam, é uma forma, é uma opção,
E se você entende que isso é legal e é válido para o seu negócio, é importante que você saiba que existem esse universo, existem essas outras opções. A minha opinião pessoal e o que eu penso e o meu conselho para você é que você se dedique e seja especialista em uma coisa só. Quanto mais especialista você for em Pilates ou, enfim, Neopilates ou suspenso, melhor. Isso é um gatilho que a gente vai trabalhar que chama gatilho da autoridade. Quanto mais as pessoas te entenderem, te enxergarem como referência no assunto, é melhor. E para isso, mais vale você ser especialista em algo do que ser generalista e conhecer muito de tudo. Isso é apenas uma opinião pessoal e é assim que eu entendo que é melhor trabalhar, é assim que a gente trabalha aqui e a forma como eu penso. Mas como eu falei, não existe verdade absoluta, existe somente a minha forma de pensar e a forma como eu acho que é melhor trabalhar. Beleza? Padrão. Vamos falar agora sobre padrão. É algo que eu acho fundamental, é algo que eu acho que é de extrema relevância para o seu negócio ou para o seu estúdio de Pilates. A definição de padrão, segundo o Michaelis, é aquilo que serve como regra para medidas de peso, valor, comprimento ou quantidade, oficialmente estabelecida por autoridade. Modelo estabelecido cuja aprovação por consenso geral por autoridade oficial serve de base para a comparação, standard, ou aquilo que tem forma, tamanho e dimensão mais comuns em sua categoria ou em seu gênero, modelo, tipo. Isso é a definição de padrão. E por que o padrão é tão importante? O padrão é importante porque o padrão ele determina a qualidade do teu negócio, ele determina a forma como você gera seu negócio. E quando a gente fala em padrão, isso traz muita segurança não só para a empresa, como para o cliente. A gente tem um exemplo clássico, talvez o maior exemplo de padrão que a gente pode falar é o McDonald's. Não estou falando aqui que você deve ou não comer o McDonald's, nem defendendo a qualidade ou não da comida do McDonald's, mas o fato é que qualquer McDonald's que você for, você sabe o que você vai encontrar, você sabe qual que é o sanduíche, você sabe qual que é o tamanho, enfim, isso é um padrão. Isso traz muita tranquilidade e muita segurança para quem trabalha e traz muita tranquilidade e segurança para quem utiliza do serviço, porque o seu cliente ele não vai se preocupar com uma professora, a professora fulana, a professora chiclana, não sei se vai ser bom. Não, ele vai ter um padrão. E quando a gente fala de padrão dentro do nosso estúdio, a gente trabalha padrão de toda a aula, desde o padrão da metodologia da aula, como você aplica a aula, a sequência, a forma, o que você vai trabalhar naquela aula, até o tom de voz, comandos verbais, comandos táteis quando necessário, abordagem inicial, o fechamento da aula, como que você começa, como você termina, as palavras que você utiliza, os reforços que você utiliza positivos, isso tudo tem que estar dentro do teu padrão de aula. Você precisa trabalhar nisso e definir isso como prioridade. Todas as pessoas que trabalham dentro do seu estúdio devem falar a mesma língua. Quando a gente fala padrão, eu estou falando logicamente, basicamente de aula, mas isso também vocês vão entender no decorrer do curso, se expande para todas as áreas da tua empresa. Quanto maior, mais padronizado e quando mais definido, mais detalhado for os procedimentos internos do seu negócio, muito mais fácil vai ser o controle, muito mais fácil vai ser o planejamento e muito mais fácil vai ser você gerir o seu negócio. Então você deve trabalhar fortemente no padrão. Tenha um padrão de aula definido, implementado e que funcione. Lembre da ferramenta que a gente falou, PDCA. Você planeja, você executa, você confere e você age em cima. Então é muito importante que você fique em cima, que você confira, que você fique obcecado, obcecada por implantar esse padrão dentro do seu negócio e que esse padrão funcione da melhor forma, que esse padrão funcione de forma eficaz e verdadeira no seu estúdio. Então não se esqueça, o padrão pode ser algo determinante para a sua aula de Pilates. Tá? E antes de terminar, tem um alerta que eu gostaria de deixar para você. Isso é um fundamento meu, isso é uma crença minha, é algo que eu acredito que seja verdade dentro daquilo que eu vivencio já há 8 anos dentro dos estudos, trabalhando com Pilates e convivendo com pessoas do ramo do Pilates. Penso que, acredito que isso seja algo relevante, mas no meu ponto de vista,
A perda de alunos por saída de professor é um caso clássico de falta de padrão. Tá? Quando um professor seu, se isso não aconteceu com você, espero que não aconteça, mas o fato é que a probabilidade é grande de um dia acontecer. Quando você perde um professor e esse professor leva os alunos, né? Acontece muito de um professor abrir um estúdio e levar os alunos. Acredite, é falta de padrão. Quanto melhor for o padrão, quanto mais claro for, quanto melhor definido e aplicado e vivenciado esse padrão dentro do teu negócio, a probabilidade do aluno sair por causa de um professor diminui muito, porque aquele aluno ele não está vinculado ao professor, ele está vinculado ao teu negócio, ele sabe o padrão, ele pode fazer aula com qualquer professor, ele sabe que a aula vai ser igual. Então, o padrão ajuda muito e é algo que pode diminuir bastante essa evasão de alunos por saída do professor. Quanto maior o padrão, quanto mais padronizados foram os seus serviços, menos vinculado ao professor o seu aluno vai ser. Tá? Então, existem dois sinais de alerta que eu gosto de falar, que é quando o aluno não quer fazer aula com um determinado professor, né? Fala, não quero fazer aula com aquele professor de jeito nenhum, isso é um sinal de alerta. Você precisa entender o porquê, pode ter acontecido algo entre esse aluno e esse professor, né? O santo não bateu ou algo do tipo. Ou quando ele só quer fazer com o professor. Esse, na minha opinião, talvez seja o mais delicado e o mais perigoso. Quando ele só quer fazer aula com o professor, é realmente algo que você tem que ficar alerta dentro do seu negócio. E a padronização vai evitar que isso aconteça, certo? Então, fiquem ligados que a gente vai falar agora sobre secretaria. O segundo processo dentro do nosso estúdio de Pilates, a gente chama de secretaria. E o que envolve a secretaria? A secretaria envolve cadastro. Você precisa ter um cadastro do seu aluno. Você precisa ter uma base de dados, um cadastro do seu cliente, nome, endereço, idade, enfim, até CPF. É importante você ter esses dados cadastrais. Você precisa ter uma base, você precisa ter o cadastro dos seus clientes, principalmente telefone de contato. Recentemente a gente implementou telefones de emergência, casos que o aluno que faltava muito tempo, a gente não conseguia contato, a gente acaba entrando em contato com outras pessoas para saber se está tudo bem, enfim. Então é importantíssimo que você tenha o cadastro atualizado dos seus clientes. A gente fala também na secretaria, a gente fala de contratos. Os contratos, o que é um contrato? O contrato é o que determina o funcionamento do seu estúdio, como é que funciona as aulas, como é que funciona as aulas de reposição, como funciona as aulas o horário, pagamento, como funciona o trancamento. Se você oferece planos, você permite que tranque, que ele pegue férias, enfim, tudo isso está determinado no contrato. É importante que o teu aluno tenha acesso ao contrato, é importante que ele leia o contrato e que ele esteja de acordo no contrato, porque é o contrato que vai determinar como funciona o teu negócio e que aquele aluno está de acordo com o teu negócio. Na secretaria a gente fala sobre vencimentos também. É algo importantíssimo, você tem que ter um controle dos vencimentos das mensalidades dos seus alunos. Você precisa cobrá-los, você precisa lembrá-los. Muitas vezes as pessoas esquecem. Principalmente boleto. Boleto é muito fácil da pessoa esquecer. Então você tem que ter uma forma de controlar esses vencimentos e lembrar os seus alunos e ter certeza que eles estão pagando, enfim, que eles estão adimplentes, porque é isso que, sem sombra de dúvida, que vai permitir a liquidez aí do teu negócio. Outra coisa importantíssima dentro da secretaria é o controle de frequência. O controle de frequência pode ser feito pelos professores também, depende do seu formato. Aqui no estúdio a gente tem uma catraca, então a gente já consegue fazer o controle de quem vem ou não vem pela digital na catraca. Uma vez que ele botou o dedo na catraca, a gente já sabe que ele esteve presente na aula, mas enfim, de qualquer forma é importante que você tenha esse controle para saber se ele não veio, se ele veio, se ele tem até direito à reposição, se estiver dentro aí do que você entende que é certo no seu contrato de trabalho. A secretaria a gente fala sobre agendamentos também. Quando a gente fala de agendamentos, a gente fala sobre aulas experimentais, que recentemente a gente mudou o nome para aula de apresentação, seguindo um modelo de uma grande amiga nossa. E esse agendamento é importante ser feito, ver a disponibilidade do professor, ver a disponibilidade do horário, confirmar e fazer o gatilho do compromisso com a pessoa. A gente vai falar sobre gatilhos mentais, mas é importantíssimo
o gatilho do compromisso. E esse agendamento é fundamental, porque você vai poder relembrar a pessoa, enfim, mandar um WhatsApp. E principalmente, talvez o grande calcanhar de Aquiles de qualquer estúdio de Pilates são as aulas de reposição. Sem sombra de dúvida, esse controle você tem que fazer, você tem que deixar isso muito claro. E se você está começando agora, se seu estúdio é pequeno, aproveite agora para ter regras claras e bem definidas sobre isso. E isso é muito importante, é importante você ter esse controle, porque sem sombra de dúvida, isso é algo, pela vivência que eu tenho, experiência que eu tenho, pelo contato que eu tenho com os diversos estúdios de Pilates no país, isso é algo que realmente é algo que incomoda e incomoda todo mundo. São as aulas de reposição. Importante que você tenha esse controle dessas aulas de reposição para que você não se perca e você não seja, ou o seu aluno seja lesado, ou o seu negócio seja impactado de alguma forma pela má gestão dessas aulas de reposição. Como é que a gente pode fazer todo esse controle? Como é que a gente pode usar? Como é que a gente pode fazer esse trabalho de secretaria? Cadastro, controle de presença, vencimentos, enfim, na prática, como é que a gente faz esse controle? Vou falar uma coisa para vocês, existem várias ferramentas, mas existe uma ferramenta básica, mágica e que muita gente usa e que pode ser muito útil para você, que chama Excel, tá? Se você não tem Excel, você pode usar o Google Docs, o Google Sheets, né, que é o Excel do Google, que é de graça, não paga nada, você pode fazer, é online, ele já fica na nuvem, então use o Excel, não existe desculpa para você não fazer. Entenda que grandes empresas, eu trabalhei na empresa mais antiga do país, e grandes empresas fazem diversos controles no Excel, tá? Nem tudo é tão informatizado quanto parece, então se você tiver uma planilha de Excel, já vai te ajudar bastante, já vai coordenar os seus processos, já vai fazer com que você tenha uma visão, um controle, uma visão macro do seu negócio e vai te ajudar a coordenar muito os seus processos, tá? Então você pode fazer até na mão, se for o caso, mas acredite, fazer numa planilha online, numa planilha eletrônica, vai trazer muitos ganhos para o seu negócio. Outra forma de fazer, evidentemente, é você ter uma secretária. Eu acho muito benéfico, eu acho importantíssimo. Depois que a gente mudou fisicamente para um espaço maior, que houve a necessidade de a gente ter recepcionista, eu percebi o ganho disso, principalmente pelo contato. Às vezes as pessoas procuram você, entram em contato com você, pode ser via telefone, até presencialmente, e por vezes você não tem condição de atender, por você estar dando aula, enfim. A figura de uma secretária, a figura de uma recepcionista é fundamental, porque ela vai te ajudar nesse processo, e nos momentos em que as pessoas estiverem em aula, que ela não estiver atendendo ninguém, ela vai poder te ajudar com essas outras coisas operacionais. Então eu sou muito favorável. Se você não tem condição de ter uma secretária, repense bastante e faça uma análise. A reflexão que eu gosto de fazer é a seguinte: quantos alunos você já perdeu por não ter uma recepcionista? Quantas vezes alguém chegou no seu estúdio e quis informações? Quantas vezes alguém ligou para o seu estúdio atrás de informações? Quantas vezes você deixou de atender alguém por não ter uma pessoa ali para atender? Isso porque você estava dando aula, enfim. Quantos alunos você já perdeu? 2, 3, 4? 4 alunos já pagam uma secretária, já pagam uma recepcionista, nem que seja um meio período. Então pense bastante sobre isso. Isso não é um gasto, isso é um investimento. Obviamente, tem que pegar uma pessoa com perfil adequado, pessoa que sirva para a função e que queira desempenhar essa função, e acima de tudo que você controle, que você tenha certeza e você consiga fazer com que ela dê os resultados que você precisa. Mas conseguindo fazer isso, tenha certeza absoluta que pode trazer muitos ganhos para o seu negócio. A última forma é um sistema. Você pode implantar um sistema, um software para a gestão do seu estúdio. Eu acho fundamental, acho muito importante. A gente também, recentemente, a gente mudou para um software bem completo e a gente tem utilizado esse software que está vinculado à Catraca. Enfim, é um software bem legal que tem ajudado bastante a gente. O tamanho que a gente chegou hoje seria impossível, entendo que é praticamente impossível fazer a gestão do meu negócio sem um sistema informatizado, um software informatizado, então por isso a necessidade. Mas acredite, chegamos a ter mais de 200 alunos com controles no Excel. Não foi sempre que a gente informatizou, isso é coisa recente que a gente tem investido nisso. Então até pouco tempo, mais de 200 alunos a gente trabalhava no Excel. Então não existe motivo, não existe desculpa para você não fazer.
tá? Não precisa fazer muitos investimentos agora. Se você tiver condição, acho que é válido, não vejo como custo, é um investimento, mas caso você não tenha condição, faça no Excel, faça no Google Sheets, que é de graça, você não vai precisar pagar licença, nada, você vai lá na internet, você vai poder, e vai ficar na nuvem. A vantagem, você não vai perder, o backup é automático, vai poder compartilhar, então faça no Google Sheets, não deixe de fazer esses controles. Feito? E depois a gente vai seguir aí para o nosso próximo processo. O último processo que nós vamos trabalhar dentro do nosso curso, no nosso pilar aqui de processos, é algo que entendo ser relevante demais para o futuro do seu negócio. Falamos sobre as aulas, que a aula realmente é aquilo que mantém o teu negócio, é aquilo que faz o teu negócio prosperar. Você precisa ter uma qualidade de aula, você precisa trabalhar no padrão de aula, isso é fato. Falamos sobre o financeiro, que é o que vai manter, que vai possibilitar você sobreviver e ter recursos para expandir o seu negócio. E nós vamos falar agora do planejamento. Planejamento é aquilo que vai possibilitar você alcançar novos patamares, você alçar novos voos, você conquistar novos horizontes. O planejamento é algo fundamental para o futuro do seu negócio. Ouso dizer que dentro do nosso estúdio, o planejamento foi algo relevante demais, foi algo que teve um peso importantíssimo para que alcançássemos esses resultados que vemos alcançando nesses últimos anos. Conforme eu já falei para vocês, dobramos de tamanho ano passado, enfim, nosso faturamento aumentou em 143%, e sem o planejamento, acredite, nada disso seria possível. Eu e a Carol fazemos reuniões estratégicas, sempre com bastante regularidade, e dentro dessas reuniões a gente discute o futuro da nossa empresa. Então vamos lá, vamos entender como funciona mais ou menos e o que é o planejamento. Antes disso eu preciso trazer um conceito para você, preciso trazer o conceito da pirâmide empresarial para vocês. Essa pirâmide é muito relevante, é uma pirâmide que mostra três áreas básicas de toda e qualquer empresa. E nosso estúdio de Pilates não é diferente. Entenda que toda empresa tem uma parte operacional, toda empresa deve ter uma parte tática e toda empresa deve ter uma parte estratégica. O que é a parte operacional? A parte operacional é o chão de fábrica, é o executor, é o curto prazo, é quem faz o negócio acontecer. Dentro do nosso estúdio, quem que é o operacional? Instrutores, recepcionistas, moças da limpeza, da faxina, enfim. Esse é o operacional dentro do nosso estúdio de Pilates. O tático, o que é o tático? O tático é o onde e como. É o gerente, coordenador, é o médio prazo, é o elo entre os níveis. É quem vai coordenar as peças. Fulano, preciso repor essa aula, preciso botar mais gente na turma, preciso de gente nesse horário, preciso que a limpeza seja feita antes de começar a aula. Enfim, esse é o coordenador que vai coordenar os processos. Esse é o tático da empresa. A gente tem a figura de uma coordenadora na nossa empresa e ela é a responsável tática pela execução, para a coordenação dessa equipe operacional. E o próximo nível, o nível mais alto, é o nível estratégico, é o topo da pirâmide, é o porquê e o quando. É o presidente, sócio, diretor, é o longo prazo, é o mais abrangente. E esse é a grande chave do negócio. O fato é que você precisa trabalhar no estratégico da sua empresa. E como que você vai fazer isso? Como que você vai ter tempo hábil para trabalhar no estratégico da sua empresa? Saindo do operacional e saindo do tático. Entendo que, dependendo do tamanho do seu negócio, isso pode ser bem desafiador, uma vez que você que dá aula, que você que cobra, que você, enfim. Mas o fato é que mesmo que você não tenha condições de sair do operacional e do tático, você precisa tirar um tempo dentro da sua semana, dentro do seu mês, para pensar na estratégia da sua empresa. Desligue-se do operacional, desligue o celular, desliga-se da agenda, sente-se contigo mesmo, ou com teu sócio, ou com alguém que seja um conselheiro, e pense no futuro do seu negócio, aonde você quer chegar, o que você quer fazer, o que você vai fazer no próximo ano, quais vão ser as mudanças que você vai fazer na tua empresa para poder expandir. Entenda e acredite, se você não trabalhar isso com constância, se você não trabalhar isso de forma sistemática, é bem pouco provável que o seu negócio cresça. Então você precisa parar e trabalhar nas estratégias do seu negócio. O que você quer, qual que é a sua visão de futuro, onde você quer estar daqui a 1 ano, 5 anos, 10 anos.
precisa estar claro para você. Você precisa trabalhar no estratégico. Uma vez trabalhando no estratégico, o tático, o estratégico, você vai, depois que trabalhar no estratégico, você vai passar para o tático. Tático, ó, isso que a gente vai fazer, dessa forma que a gente vai fazer, o tático vai pegar e vai coordenar o operacional para chegar onde você quer chegar. Então é importante que você tenha clareza nessa divisão, e mesmo que seja você, seja a sua equipe, seja você quem faz essas três funções, é importante que você saiba e entenda quando você está executando cada uma delas, e que principalmente separe um tempo para trabalhar no estratégico do seu negócio, pois é ele, sem sombra de dúvida, que vai levar você a novos patamares, a alcançar algo que você não alcançou ainda, e a resultados maiores, e novos horizontes, e alcançar novos patamares dentro do seu negócio. Certo? E como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos trabalhar agora no próximo vídeo uma ferramenta para a gente trabalhar na estratégia da nossa empresa.